Comecei a pensar seriamente na minha carta de demissão às 2h47 da madrugada de uma terça-feira. Depois de 15 anos, transformando a Aldridge Manufacturing de uma fornecedora regional de ferragens em uma empreiteira de defesa que movimentava 200 milhões de dólares, meu sogro tinha acabado de entregar meu projeto de modernização a um estagiário de MBA de 25 anos, chamado Chad Foster. Eu sou M. Thompson. Tenho 47 anos e trabalho com otimização de cadeia de suprimentos desde antes de a maioria das pessoas sequer saber o que isso significava. Na manhã de quarta-feira, a voz de William ecoou pelo corredor como se ele estivesse anunciando a segunda vinda de Cristo. A inovação nasce de novas perspectivas, repetia ele para quem quisesse ouvir naquela sala de reuniões da diretoria, todo confiante e seguro de si, como se estivesse revelando uma ideia revolucionária, e não algo que eu já sabia exatamente para onde iria. Continuei caminhando sem diminuir o passo. Já tinha ouvido essa música antes. Na sexta-feira à tarde, eu sairia pela porta com minha carta de demissão nas mãos de William, e um plano bem definido para desmontar, peça por peça, tudo aquilo que ele acreditava ser seu. Mas estou me adiantando. Veja bem, William Aldridge não era apenas meu chefe, ele também era meu sogro. E durante 15 anos eu fui o sujeito que impedia a empresa da família dele de desmoronar, enquanto ele representava o papel de CEO como se aquilo fosse apenas um passatempo elegante. Rebecca, minha esposa, sempre dizia que o pai dela tinha boas intenções. Claro que tinha. O problema é que boas intenções não otimizam cadeias logísticas, nem renegociam contratos com fornecedores às 2 da manhã, quando uma entrega crítica dá errado. Eu construí aquele lugar. Não literalmente, mas fui responsável por tudo o que realmente importava. Quando comecei lá, recém-saído da Marinha, eles ainda processavam pedidos de compra em planilhas de Excel, esperando que tudo desse certo. O maior cliente da empresa era uma rede regional de lojas de material de construção, com pedidos mensais de talvez $50 mil. 15 anos depois, tínhamos contratos de defesa no valor de $200 milhões por ano e fornecíamos suporte logístico para empreiteiras militares em todo o Centro-Oeste. Sabe quem fez isso acontecer? Não foi William. Mas empresas familiares têm suas próprias regras, e a primeira regra parecia ser manter o genro útil, porém invisível. Não podemos deixar que ele se sinta confortável demais, sabe? Ele pode acabar achando que realmente pertence a este lugar. Os sinais de alerta vinham se acumulando havia semanas. William continuava marcando partidas de golfe com um velho amigo do clube de campo, cujo filho, Chad, tinha acabado de concluir seu MBA na Northwestern. Chad Foster, 25 anos, com um aperto de mão de quem parece estar concorrendo a presidente do Grêmio Estudantil e teorias sobre disrupção na cadeia de suprimentos claramente decoradas de estudos de caso. Na primeira vez que encontrei o rapaz, ele me perguntou sobre nosso plano de transformação digital. Mostrei a ele o sistema integrado de rastreamento que eu havia desenvolvido, capaz de monitorar cada componente desde a compra da matéria-prima até a entrega do produto final. Reduzimos nossos prazos de entrega em 30% e economizamos $12 milhões apenas no último ano. Ele assentiu com a cabeça, como quem finge interesse nas histórias de guerra de um avô. Sistema legado impressionante, comentou. Sistema legado. Como se eu tivesse acabado de mostrar a ele uma máquina a vapor. Então veio a reunião do conselho e ali tudo mudou. William chamou aquilo de sessão de planejamento estratégico e ainda mandou trazer sanduíches de um restaurante caro do centro da cidade, como se estivesse tentando suavizar a situação. Nunca é um bom sinal quando William decide pagar um almoço que custa mais do que o salário diário da maioria das pessoas. A última vez que tivemos serviço de buffet
foi quando ele demitiu metade da equipe de controle de qualidade e chamou aquilo de otimização da eficiência. Entrei naquela sala de conferências carregando meu plano de modernização de 5 anos. 25 páginas de análises detalhadas, estratégias de consolidação de fornecedores e uma atualização de equipamentos avaliada em 50 milhões de dólares, que nos posicionaria como o principal centro logístico para empreiteiras de defesa em toda a região dos Grandes Lagos. Levei 8 meses para elaborar aquele plano, trabalhando à noite e também nos fins de semana. Cada número foi revisado 3 vezes. Cada projeção foi construída sobre premissas conservadoras. Cada fator de risco foi analisado e mitigado. Chad já estava lá, sentado 3 lugares depois de William, como se frequentasse reuniões da diretoria desde sempre. Ele tinha o laptop aberto em algo que parecia suspeitamente parecido com os meus slides de apresentação. Apenas mais organizados, fontes mais elegantes, gráficos melhores, mais jargões. O mesmo conteúdo essencial com uma embalagem diferente. Era como colocar faixas de corrida em uma minivan e tentar vendê-la como se fosse um carro esportivo. Senhores! William começou a se levantar, segurando sua xícara de café, como se estivesse prestes a fazer o discurso de Gettysburg. Estamos em uma encruzilhada aqui na Aldridge Manufacturing. A indústria de defesa está evoluindo rapidamente. Nossos clientes precisam de parceiros que compreendam a dinâmica moderna das cadeias de suprimentos e consigam se adaptar às mudanças do mercado. Eu já sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Já vi esse filme antes. Elenco diferente, roteiro idêntico. O futuro pertence às organizações capazes de combinar conhecimento institucional com pensamento inovador. Por isso, tenho grande satisfação em anunciar que Chad liderará nossa iniciativa de modernização como diretor de operações estratégicas. A sala de conferências mergulhou em silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio em que até o ar-condicionado parece prender a respiração? Olhei ao redor da mesa e vi rostos com os quais trabalhava havia anos. Metade daquelas pessoas colaborava comigo havia uma década. Eles sabiam quem realmente mantinha as operações funcionando. Sabiam quem resolvia crises à meia-noite. Sabiam quem garantia que as linhas de produção continuassem operando quando fornecedores falhavam ou quando tempestades paralisavam as redes de transporte. Mesmo assim, ninguém disse nada. Empresas familiares possuem sua própria gravidade. Todos acabam orbitando ao redor do dono, não importa o quão estranha ou distante aquela órbita se torne. Chad se levantou e pigarreou com uma confiança claramente ensaiada. Sinto-me realmente honrado com a oportunidade de trazer ideias inovadoras para esses desafios. Acredito que podemos aplicar abordagens sinérgicas para otimizar nossa estrutura operacional, mantendo nosso compromisso com a excelência. Ideias inovadoras, abordagens sinérgicas, estrutura operacional. Foi nisso que meus 15 anos de experiência haviam se transformado. Pensamento ultrapassado que precisava ser modernizado por alguém que nunca tinha administrado uma linha de produção nem negociado com um fornecedor em crise às 3 da manhã na véspera de Natal. Não disse nada. Apenas permaneci sentado, ajustei meu relógio e sorri educadamente. Parabéns pela decisão, falei por fim, usando o mesmo tom que alguém usa ao comentar que outra pessoa resolveu pintar a casa com uma cor particularmente infeliz. William continuava falando sobre alavancar competências essenciais e maximizar vantagens estratégicas. Chad assentia como se realmente compreendesse o significado prático de tudo aquilo. Durante todo esse tempo, eu não estava pensando em vingança. Eu estava calculando.
Era mais parecido com uma avaliação sistemática de riscos, um planejamento de contingência para um cenário em que a pessoa responsável pelas operações não tivesse a menor ideia de como elas realmente funcionavam. Depois da reunião, voltei ao meu escritório como se nada tivesse acontecido. Não bati portas, não fiz discursos dramáticos. Acabei de abrir meus arquivos e comecei um processo organizado de documentação. Reuni trocas de e-mails com fornecedores, histórico de alterações contratuais, dados de contato de parceiros e protocolos de compras emergenciais. Passei a copiar tudo para o meu computador pessoal. Não estou roubando nada, que fique claro. Apenas criando cópias completas do meu trabalho e dos meus relacionamentos profissionais. Naquela noite, Rebecca Aldridge Thompson perguntou como tinha sido a reunião. Eu estava na cozinha, aquecendo a comida chinesa que havia sobrado, enquanto observava Rebecca corrigindo provas de matemática na mesa de jantar. Ela ensinava álgebra no ensino médio e ainda acreditava que esforço verdadeiro e respostas corretas valiam mais do que política corporativa. Era uma mulher doce, otimista. Ela se casou comigo quando eu ainda era um coordenador de logística júnior, cheio de ambição e com mais coragem do que prudência, numa época em que o pai dela ainda imaginava que eu poderia me tornar alguém útil para a empresa. Seu pai está trazendo sangue novo, comentei, enquanto mexia o arroz frito que já tinha visto dias melhores. Ela levantou os olhos da demonstração de geometria de um aluno, ainda segurando o lápis. Isso não é bom? Você sempre diz que precisa de mais apoio. Apoio? Claro. É isso que 25 páginas de planejamento estratégico e 15 anos de conhecimento institucional representam. Apoio para alguém que nunca administrou nada mais complexo do que um trabalho em grupo. Disse que provavelmente seria uma experiência educativa. Nas semanas seguintes, observei Chad tentar conduzir meu projeto de modernização como alguém que está aprendendo a estacionar em paralelo no trânsito do centro da cidade. Ele marcava reuniões sobre reuniões, enviava e-mails pedindo encontros rápidos para discutir atualizações preliminares de status. O rapaz estava se afogando em processos e nem percebia que a água já passava da cabeça. Acho que precisamos alinhar melhor nosso planejamento estratégico antes de avançarmos para a implementação tática, disse ele em uma das sessões de brainstorming, claramente sem saber por onde começar. Enquanto isso, continuei fazendo o trabalho de verdade. Mantive as linhas de produção funcionando, garanti que os fornecedores entregassem dentro do prazo. Mantive os contratos de defesa fluindo sem interrupções. Tudo seguia como sempre, com uma diferença. Agora eu precisava copiar o Chad em todas as comunicações e explicar por que fazíamos as coisas daquela maneira. Por que não mudamos para o fornecedor mais barato da Malásia para esses componentes? Perguntou ele em uma reunião de avaliação de fornecedores, apontando para projeções de custo como se tivesse encontrado um tesouro escondido. Mostrei a ele os relatórios de controle de qualidade do nosso fornecedor atual em Toledo. Apresentei a análise completa de custos de transporte, incluindo combustível, atrasos alfandegários e riscos de variação cambial. Expliquei também as cláusulas contratuais que vinculavam nossos contratos de defesa aos requisitos de fornecimento nacional exigidos pelas normas federais. Ah, disse ele, piscando para as planilhas, isso é mais complicado do que eu imaginava. Complicado? Administrar uma operação de 200 milhões de dólares, mantendo autorizações de segurança e conformidade regulatória, costuma envolver detalhes que não aparecem nos estudos de caso das escolas de negócios. O ponto de ruptura aconteceu durante uma visita de um cliente que definiria tudo. A North Star Defense, nosso maior cliente, enviou sua equipe de compras para uma revisão operacional trimestral. Não eram parceiros de golfe nem amigos da família.
Eram ex-oficiais militares que haviam coordenado cadeias de suprimentos em zonas de combate por 20 anos. O coronel Henderson, diretor da cadeia de suprimentos, havia gerenciado a logística de 3 missões militares e sobrevivido a cortes orçamentários que eliminaram programas inteiros. Eles queriam avaliações completas de nossa capacidade produtiva, análises detalhadas dos protocolos de segurança da cadeia de suprimentos e estimativas realistas de nossa prontidão operacional para um possível projeto de expansão avaliado em 75 milhões de dólares. William decidiu que Chad lideraria a apresentação. Eu permaneci sentado no fundo da sala de conferências, observando aquele garoto tentar explicar logística operacional para pessoas que haviam coordenado lançamentos de suprimentos sob fogo inimigo. Ele tinha slides de PowerPoint sobre visibilidade de ponta a ponta e alocação dinâmica de recursos, uma linguagem cheia de termos profissionais que parecia impressionante até alguém começar a fazer perguntas práticas. "Explique para nós seus protocolos de contingência", pediu o coronel Henderson, inclinando-se levemente na cadeira. "O que acontece quando seu principal fornecedor enfrenta uma emergência em suas instalações?" Chad piscou, olhou para a tela do laptop e depois levantou o olhar. "Bem, avaliaríamos a situação de forma abrangente e desenvolveríamos estratégias alternativas de fornecimento." A expressão de Henderson não mudou, mas percebi uma leve tensão em seus olhos. Depois de 20 anos lidando com aquisições militares, ele estava ouvindo alguém tratar planejamento de emergência como se fosse apenas um exercício teórico. "Mais especificamente", continuou Henderson, "qual é a rede de fornecedores de reserva? Quais são os níveis de estoque de segurança? Quais alternativas de transporte estão previstas? Quanto tempo leva entre a notificação inicial e a restauração da capacidade produtiva?" Mais piscadas de Chad, mais consultas a slides repletos de jargões e vazios de detalhes operacionais. Henderson então olhou para mim. Tínhamos trabalhado juntos em uma crise real 5 anos antes, quando uma enchente havia paralisado nosso principal fornecedor de componentes durante 3 semanas. Eu ativei fornecedores alternativos em 48 horas, mantive os cronogramas de produção e garantimos todas as entregas no prazo, coordenando tudo com agências de emergência e peritos de seguros. "Mac", disse Henderson calmamente, "explique para nós os protocolos de redundância." Olhei para William. Ele fez um leve gesto afirmativo. Hora de controlar os danos. Levantei-me e expliquei nossa estratégia de diversificação da rede de fornecedores, os procedimentos de compras emergenciais, os cálculos de estoque de segurança e o planejamento de contingência de transporte. Falei por cerca de 12 minutos, abordando detalhes operacionais que Chad deveria ter aprendido se tivesse passado um fim de semana estudando nossos procedimentos operacionais padrão, em vez de produzir apresentações sobre visão estratégica. Quando terminei, Henderson assentiu uma única vez. "É disso que precisamos." A North Star precisa de parceiros operacionais capazes de executar sob pressão, não de consultores estratégicos que apenas discutem melhores práticas. Depois que eles foram embora, William me chamou para um canto no corredor. O rosto dele estava com aquele tom levemente acinzentado que surgia sempre que contratos importantes corriam risco. "Boa recuperação lá dentro", disse ele. "Recuperação. Como se eu fosse um reserva entrando em campo e não a pessoa que havia construído o sistema inteiro que estava sendo avaliado." "Chad ainda está aprendendo", acrescentou William, ajustando a gravata com dedos inquietos. Pensei comigo mesmo. A questão é se podemos pagar pela educação dele enquanto administramos 200 milhões de dólares em contratos ativos. Naquele fim de semana, recebi uma ligação inesperada do coronel Henderson. Era uma ligação pessoal, não oficial.
Mac, você tem um minuto? Quero conversar sobre uma coisa. Claro, coronel, o que aconteceu? Eu estava na garagem organizando ferramentas que ainda não tinham sido separadas corretamente desde que nos mudamos para aquela casa, 3 anos antes. O telefone estava no viva voz enquanto eu separava chaves de soquete por tamanho e estado de conservação. A North Star está expandindo significativamente suas operações no Centro-Oeste, explicou ele. Estamos procurando um parceiro logístico principal, uma empresa independente, sem vínculo direto com nenhum fabricante específico. Precisamos de alguém que entenda tanto de excelência operacional quanto de exigências regulatórias. Interessado em explorar algumas oportunidades, parei de organizar as ferramentas e peguei o telefone. Que tipo de oportunidades? Aquelas que oferecem a chance de construir algo do zero. Seus próprios padrões, seus processos, sua equipe. Já temos outras 4 grandes empresas contratadas da área de defesa prontas para fechar acordo, considerando um potencial de 250 milhões de dólares em contratos combinados ao longo de 5 anos, desde que encontremos a liderança operacional adequada. Larguei a chave de soquete e caminhei até a entrada da garagem. O sol do fim da tarde iluminava a rua. Vizinhos cortavam a grama. As atividades comuns de um sábado no subúrbio continuavam normalmente ao redor de uma conversa capaz de mudar tudo. É um compromisso sério, coronel. Uma oportunidade séria para pessoas sérias. Precisamos de experiência operacional, não de consultoria estratégica. Pense nisso, mas não demore muito. O mercado não espera o momento perfeito. Naquela noite, sentei no meu escritório em casa, revisando 15 anos de avaliações de desempenho, relatórios de redução de custos e depoimentos de clientes. Havia uma pasta enorme, grossa como uma antiga lista telefônica, documentando cada melhoria de processo, cada relacionamento com fornecedores construído desde o início, cada crise resolvida em horários improváveis, meu trabalho, minha reputação profissional, meus contatos no setor, tudo portátil. Rebeca me encontrou ali por volta das 23 horas. Trouxe café na caneca que nossa filha havia feito na aula de cerâmica do ensino fundamental. Você ainda está acordado essa hora, disse ela, sentando na cadeira em frente à minha mesa. Só estou revisando algumas decisões de carreira. Ela franziu a testa ao olhar para os papéis espalhados sobre a mesa. Isso aqui é por causa do Chad assumir o projeto de modernização. Mulher esperta. Minha esposa percebe coisas que muita gente prefere fingir que não vê. Em parte, respondi. Papai tem boas intenções, Mac. Ele só está tentando preparar a empresa para o futuro. Levantei os olhos de um contrato com um fornecedor que negociei 3 anos antes e que economizava para a empresa 3 milhões de dólares por ano, graças a compromissos de volume e garantias de qualidade. E se o futuro para o qual ele está se preparando não me incluir? O que você quer dizer com isso? Seu pai fez a escolha dele. Ele quer ideias novas, abordagens diferentes, transformação estratégica. Não dá para discutir com essa filosofia. A questão é onde isso deixa alguém com experiência consolidada. Ela se inclinou um pouco para a frente. Agora estou preocupada que você esteja sendo dramático. Meu pai depende de você. A empresa inteira depende de você. Empresas dependem de sistemas, Rebeca. Pessoas se tornam substituíveis quando alguém decide que a experiência delas ficou ultrapassada. Ainda não mencionei a ligação do Henderson. Algumas decisões precisam de reflexão individual antes de virarem conversas familiares. Na segunda-feira de manhã, digitei minha carta de demissão. Uma página apenas, formato profissional, efeito imediato. Sem reclamações, sem justificativas extensas, sem linguagem emocional. Apenas um aviso simples de que eu buscaria outras oportunidades e faria a transição de responsabilidades da forma mais organizada possível.
Imprimi em papel timbrado da empresa, assinei com a caneta que Rebecca me deu no nosso 10º aniversário de casamento e coloquei tudo em um envelope branco limpo com o nome de William, escrito de forma clara na frente. Entrar no escritório de William parecia apenas mais uma reunião de rotina. Ele estava ao telefone discutindo projeções trimestrais, gesticulando com uma xícara de café, enquanto analisava planilhas no monitor. Esperei perto da porta até ele terminar a conversa sobre penetração de mercado e posicionamento competitivo. Mac, entre. O que posso fazer por você esta manhã? Entreguei o envelope sem cerimônia. Apenas cortesia profissional. Ele abriu com a eficiência distraída de alguém esperando um documento comum. Leu rapidamente uma vez e depois levantou os olhos para mim com genuína confusão. Leu novamente, mais devagar, como se uma segunda leitura pudesse produzir palavras diferentes. Você está brincando, né? A voz dele tinha aquele tom que surge quando a realidade entra em conflito com as expectativas. Não, senhor. Aviso prévio padrão de 2 semanas, a partir de hoje. O rosto dele passou por várias expressões antes de parar em algo entre incredulidade e pânico. Isso é por causa do Chad? Olha, eu sei que houve um período de adaptação, mas podemos resolver qualquer problema. Não se trata do Chad, respondi com calma. Trata-se de oportunidades profissionais. Que oportunidades, Mac? Temos contratos ativos, projetos em andamento, relacionamentos com clientes que precisam ser mantidos. Você não pode simplesmente abandonar 15 anos de investimento. Posso e vou. Chad agora é o seu diretor de operações estratégicas. Chegou a hora de ele conduzir as operações estrategicamente. William levantou de repente e começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa de mogno. Isso é loucura. Você faz parte desta família, Mac. Esta empresa também é parte do seu legado. Ajustei os punhos da camisa e olhei para o relógio com uma calma cuidadosamente ensaiada. Meu legado é o meu trabalho e meus relacionamentos profissionais. Esses ativos vão comigo. O que isso quer dizer? Significa que Chad está prestes a receber uma formação acelerada em gestão prática de operações, ou que você terá conversas difíceis com clientes que valorizam experiência mais do que inovação. Virei-me em direção à porta, pronto para iniciar minhas 2 últimas semanas. Mac, espere, vamos discutir isso com calma. O que seria necessário para você reconsiderar? Nada, William. A decisão já está tomada. Vou transmitir tudo o que puder nas próximas 2 semanas, mas alguns relacionamentos e certos conhecimentos não cabem em manuais de treinamento. 2 semanas depois, esvaziei meu escritório de forma metódica, sem gestos dramáticos, sem discursos de despedida. Apenas encaixotei 15 anos de materiais de trabalho acumulados e caminhei até o estacionamento, onde Rebecca me esperava ao lado da minha caminhonete. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Perguntou ela enquanto me observava colocar as caixas na carroceria. Mais convicto do que estive em qualquer decisão nos últimos anos. E o que acontece agora? Agora descobrimos se eu estava certo sobre construir algo capaz de sobreviver de forma independente. As consequências começaram a aparecer mais rápido do que qualquer pessoa poderia prever. 3 dias depois da minha saída, a North Star ligou para a Aldridge Manufacturing para discutir a expansão da parceria. Chad participou da reunião cheio de confiança, armado com slides sobre como aproveitar oportunidades sinérgicas. Segundo minha fonte dentro do departamento de compras, a conversa durou aproximadamente 8 minutos antes de Henderson perguntar onde eu estava. M. Thompson não faz mais parte da nossa organização, explicou Chad, mas estou totalmente preparado para continuar gerenciando nosso relacionamento estratégico. A resposta de Henderson foi direta. A North Star não tem mais interesse em expandir nossa parceria. 2 semanas depois, a Consolidated Defense cancelou seu contrato de manutenção de $50 milhões,
citando mudanças na liderança operacional como justificativa para revisar o acordo e afirmando que preferia trabalhar diretamente com seu coordenador de logística em vez de usar intermediários de gestão. Um mês depois, a Midwest Components encerrou seu contrato de fornecimento exclusivo. Alegaram preocupações com a continuidade da qualidade do serviço após recentes mudanças organizacionais. Eu não provoquei nenhum desses acontecimentos. Não fiz ligações, nem plantei dúvidas. Apenas deixei que os relacionamentos do setor seguissem seu curso natural. As empresas que atuam como contratadas no setor de defesa são, por natureza, organizações bastante conservadoras. Elas constroem parcerias com pessoas em quem confiam, baseando suas decisões na competência comprovada e não em estruturas corporativas sustentadas apenas por apresentações de marketing. Enquanto isso, eu estava estruturando a Thompson Logistics Solutions, registrando formalmente a empresa, alugando um escritório em um edifício moderno próximo ao aeroporto e contratando 4 ex-funcionários da Aldridge, que perceberam que seus futuros provavelmente estavam em outro lugar quando souberam do meu novo projeto. Não se tratava exatamente de um processo de recrutamento. Eu apenas mencionei meus planos quando eles me procuraram com perguntas sobre indenizações e seguro-desemprego. Em 4 meses, eu já contava com 8 funcionários e contratos assinados no valor de $180 milhões. North Star, Consolidated Defense, Midwest Components, além de 3 novos clientes que descobriram nossas capacidades por meio de contatos do setor e recomendações profissionais. Enquanto isso, a Aldridge Manufacturing estava perdendo tanto receita quanto prestígio. Eles perderam 45% de seus negócios na área de defesa em 10 meses. Chad durou exatamente 7 meses antes de William discretamente transferi-lo para o planejamento estratégico e contratar um diretor de operações vindo de fora da empresa. Aquilo custou a eles o dobro do meu antigo salário. Além de despesas de mudança, bônus de contratação e 6 meses de consultoria apenas para compreender os sistemas que eu havia desenvolvido do zero. O novo executivo permaneceu apenas 4 meses antes de pedir demissão, citando desafios operacionais impossíveis de superar e uma transferência inadequada do conhecimento institucional. Aparentemente, administrar a complexa logística do setor de defesa exigia mais do que apresentações em PowerPoint e planos estratégicos. Durante esse período, a Thompson Logistics Solutions cresceu de maneira constante, contratando mais 12 funcionários, a maioria profissionais experientes em manufatura e logística, que entendiam que excelência operacional nasce da execução disciplinada e não de teorias inovadoras. Ex-militares, veteranos de outras empresas de manufatura, pessoas que conheciam bem a diferença entre planejamento e execução. O reconhecimento dentro do setor começou a surgir de forma discreta. As notícias se espalham rapidamente nos círculos de contratos de defesa quando alguém apresenta resultados consistentes, enquanto concorrentes lutam até mesmo com operações básicas. Responsáveis por compras conversam entre si, trocam informações sobre parceiros confiáveis e também sobre relações problemáticas. 6 meses depois de sair da Aldridge, recebi um convite para palestrar na conferência da Midwest Manufacturing Association sobre resiliência da cadeia de suprimentos em contratos de defesa. Era um reconhecimento profissional vindo de colegas do setor, algo que tem muito mais peso do que qualquer política interna de empresa. 9 meses depois, aconteceu o jantar da Associação Nacional de Manufatura, a cerimônia anual de premiação da indústria, um grande evento de networking com todos os rituais tradicionais de reconhecimento profissional. Rebecca veio comigo para o evento.
Eu estava sentado na mesa principal como vencedor do Prêmio de Excelência Operacional por abordagens inovadoras na coordenação logística em condições desafiadoras. William estava sentado na mesa 15, mais perto da parte de trás do salão, onde normalmente ficam patrocinadores menores e empresas de menor porte. A Aldridge Manufacturing havia caído do nível de patrocinador platina para membro básico depois de perder a maior parte de seus contratos principais. Quando anunciaram a escolha da Thompson Logistics Solutions como contratada principal da nova iniciativa de defesa dos Grandes Lagos, avaliada em 250 milhões de dólares, meus olhos encontraram os de William do outro lado do salão. Não senti satisfação nem desejo de vingança, apenas um reconhecimento silencioso entre dois homens que haviam construído abordagens completamente diferentes para lidar com os mesmos desafios empresariais. Ele fez um leve aceno com a cabeça e eu retribuí o gesto. Rebecca apertou minha mão por baixo da mesa. Acho que agora ele entende o que perdeu. Refleti sobre essa pergunta enquanto os aplausos continuavam ao nosso redor. Não acho que isso realmente importe mais. Depois do jantar, William se aproximou de mim no bar, onde eu terminava uma conversa com o Coronel Henderson sobre possíveis expansões. Ficamos ali por um momento, cercados pelo barulho típico do setor, pessoas discutindo contratos, condições de mercado e mudanças regulatórias. Que coisa impressionante você construiu, Mac, disse William por fim. Obrigado. Algum conselho para alguém que deveria ter reconhecido o talento quando o tinha? Terminei minha bebida e coloquei o copo sobre a mesa com cuidado. Encontre pessoas competentes e confie que elas farão o trabalho delas. A idade não determina a capacidade. Credenciais não garantem desempenho. Resultados são a única medida que realmente importa neste ramo. Ele assentiu lentamente, parecendo mais velho do que eu lembrava. Quem me dera ter entendido esse princípio há 15 anos. Teria evitado muitas complicações para nós dois. Hoje, a Thompson Logistics Solutions coordena as operações de 18 empresas contratadas da área de defesa em todo o centro-oeste e está expandindo para a região sudeste. Empregamos 52 pessoas, em sua maioria profissionais experientes que entendem que excelência não significa inovação apenas por inovação. Trata-se da execução confiável de processos já comprovados. Chad Foster, aliás, atualmente trabalha em uma empresa de consultoria de gestão. Ele auxilia companhias a desenvolver roteiros estratégicos de transformação e iniciativas de mudança organizacional. É uma boa escolha para quem prefere estruturas teóricas em vez da implementação prática. No fim das contas, todos acabam encontrando o papel que lhes cabe. William se aposentou há 8 meses. Vendeu a Aldridge Manufacturing para uma empresa de private equity que imediatamente demitiu 60% dos funcionários, transferiu a produção para instalações de custo mais baixo no exterior e eliminou a maior parte das capacidades especializadas que haviam levado décadas para ser construídas. Uma empresa familiar com 30 anos de história dissolvida em apenas 14 meses de reestruturação financeira. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de como tudo aconteceu. Sinceramente, não. Construí algo sólido que emprega profissionais qualificados e atende clientes que valorizam competência acima de conexões. Esse legado já é mais do que suficiente para qualquer pessoa. A forma mais eficaz de vingança não é tentar se vingar de quem te prejudicou. É construir algo melhor e permitir que os resultados revelem o seu verdadeiro valor. O sucesso fala mais alto do que qualquer argumento sobre justiça ou reconhecimento. Relações profissionais têm mais peso do que intrigas familiares. A reputação no setor vale mais do que status interno dentro de uma empresa. Competência importa mais do que credenciais ou conexões.
Esses princípios se aplicam tanto à gestão da cadeia de suprimentos, quanto às operações de vendas ou à coordenação de qualquer função empresarial que exija resultados concretos em vez de apresentações impressionantes. Quando alguém demonstra que não valoriza suas contribuições, acredite nisso imediatamente. Não espere por mais provas. Não fique esperando que um dia essa pessoa reconheça seu valor. Crie suas próprias oportunidades com base naquilo que você pode controlar, em vez de esperar que outros mudem a opinião que têm sobre suas capacidades. Você já sabe se é você quem mantém tudo funcionando enquanto outra pessoa recebe o crédito. Você já sabe se sua experiência está sendo ignorada em favor de abordagens mais recentes que parecem inovadoras, mas não possuem fundamento prático. Você já sabe se sua organização valoriza aparência em vez de substância, política interna em vez de desempenho, conexões em vez de competência. A questão não é se você merece mais reconhecimento. A verdadeira questão é o que você vai fazer com esse conhecimento. Você pode permanecer e esperar que as coisas melhorem ou pode levar suas habilidades para um lugar onde elas realmente serão valorizadas. Sua experiência possui valor no mercado. Seus relacionamentos são importantes para pessoas que entendem o que significa trabalho de qualidade. Sua reputação entre colegas que realmente executam o trabalho importa muito mais do que seu status dentro de organizações que não valorizam suas contribuições. Não desperdice anos esperando por um reconhecimento que talvez nunca venha. Construa algo que demonstre seu verdadeiro valor. Deixe que seus resultados falem por si mesmos. A melhor prova não é convencer as pessoas de que estavam erradas sobre você. É mostrar que elas não conseguem ter sucesso sem aquilo que você oferece. Não é vingança. É apenas negócio. Essa história mostra um tipo de injustiça silenciosa que acontece com mais frequência do que muitos imaginam. Em muitos ambientes profissionais, quem realmente mantém as engrenagens funcionando raramente é quem aparece no topo das decisões. Experiência, dedicação e resultados podem ser ignorados quando entram em jogo relações pessoais, vaidade ou a busca por ideias aparentemente inovadoras. O mais interessante é que Mac nunca tentou destruir a empresa nem criar conflito direto. Ele apenas fez algo muito mais poderoso, retirou o seu valor da estrutura que dependia dele. Isso revela uma verdade profunda sobre liderança e competência. Sistemas podem parecer fortes, empresas podem parecer estáveis, mas muitas vezes existe uma única pessoa ou um pequeno grupo sustentando tudo. Quando essas pessoas saem, a realidade aparece rapidamente. No fim, a história não fala apenas sobre vingança, mas sobre autonomia. O verdadeiro poder profissional não está em permanecer onde você não é valorizado, e sim em reconhecer quando seu conhecimento e sua reputação têm valor suficiente para construir algo próprio. A principal lição dessa história é que competência sem reconhecimento é um alerta estratégico. Muitas pessoas passam anos tentando provar seu valor dentro de estruturas que nunca foram construídas para reconhecê-las. Elas acreditam que, se trabalharem mais, entregarem mais resultados ou demonstrarem mais lealdade, eventualmente serão valorizadas. Mas nem toda organização recompensa mérito. Algumas recompensam proximidade, conveniência ou simplesmente tradição. Mac entendeu algo que poucos percebem a tempo. Quando uma liderança deixa claro que prefere teoria à experiência, não se trata de um erro momentâneo, mas de uma escolha estrutural. E lutar contra uma estrutura que não valoriza você raramente gera vitória. Em vez disso, ele transformou conhecimento, reputação e relacionamentos em um novo caminho. A verdadeira vantagem competitiva de um profissional não é o cargo que ele ocupa, mas o valor que ele sabe gerar.
Quando alguém domina processos, entende pessoas e entrega resultados reais, essa pessoa nunca fica sem oportunidades. O mundo profissional muda rapidamente, mas competência real sempre encontra espaço. Agora me diz, você já passou por uma situação em que construiu valor dentro de uma empresa ou no seu trabalho, mas percebeu tarde demais que ela nunca foi feita para reconhecer você? E, na sua opinião, o verdadeiro poder no mundo profissional está em ter autoridade formal ou em dominar o conhecimento que sustenta toda a estrutura? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que realmente sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra histórias reais e impactantes sobre carreira, decisões difíceis e viradas que mudam tudo.